Perfeito. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Graziele Bagensons, eu sou professora de Direito da UFSC e é uma honra estar aqui com vocês hoje, abrindo o evento Cura ou Não Cura, com um debate ao vivo sobre LGBTI-fobia, saúde mental e violências, promovido pela Coordenadoria de Diversidade Sexual e Enfrentamento de Violência de Gênero, que é a Coordenadoria ACDGEM, da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade, a SAAD, da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse evento, realizado como iniciativa da UFSC desde 2017, de modo presencial, é realizado hoje, em razão da pandemia, pela primeira vez de forma remota, via YouTube, com suporte da equipe TV UFSC, a qual agradecemos em nome do Jonathan, que é o nosso mediador nesse processo. O Cura ou Não Cura surge no nosso contexto universitário quando, no ano de 2017, estava em pauta no cenário brasileiro a cura da homofobia. Devido ao grande sucesso da primeira edição, ele foi institucionalizado, tornando-se um evento anual, sempre alusivo ao 17 de maio. O nome inicial foi mantido por conta disso, tendo em vista a luta pela despatologização da homofobia e pelo fato dela ser contínua. Pois mesmo que a gente pense e que a gente entenda pela ciência que a homossexualidade não é patológica, no senso comum essa ideia ainda se perpetua. E a cada edição do Cura ou Não Cura é trabalhada uma temática diferente, sempre com enfoque na luta contra a homofobia. É importante ressaltar, diante disso, que quando defendemos as existências relacionadas à temática em pauta, não estamos diminuindo a importância das vidas que não são aqui contempladas. Afinal de contas, quem faz a hierarquização das vidas é um sistema heterossexnormativo. O objetivo aqui é conferir visibilidade e posição de respeito a todas as formas de existências, convivências e afetividades. O evento ocorre, então, para marcar a data de 17 de maio de 1990, quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, desclassificou a homossexualidade como um distúrbio mental da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, CID. E essa é uma das primeiras grandes conquistas da comunidade e do ativismo LGBT+. A data, que representa também o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, foi instituída em 17 de maio de 2004 para chamar a atenção para a violência, discriminação e preconceito passado por pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgênero. E também é usado com os mesmos objetivos para incluir pessoas intersexo e pessoas com expressões de gênero diversas. Hoje, então, com o tema LGBTI-fobia, saúde mental e violências, recebemos o professor Luiz Motti, da UFBA, historiador, antropólogo, pesquisador e um dos mais conhecidos ativistas brasileiros em favor dos direitos civis LGBTI, e a psicóloga e assistente social e ativista Marcele Esteves, vice-presidenta da ONG Arco-Íris do Rio de Janeiro. Eu mediarei o debate, que será iniciado pelo professor Luiz Motti, seguido da psicóloga Marcele Esteves. Ambos terão um tempo entre 15 a 20 minutos para sua exposição. Posteriormente, seguimos para a interação com o nosso público, que poderá registrar suas perguntas ou questões nos comentários desta live. O psicólogo da SAAD, Aurivar Fernandes Filho, será o mediador dos comentários e passará para mim, que replicarei à nossa convidada e ao nosso convidado as questões que foram feitas. Temos a previsão de evento de 1 hora e esse é o teto que nos guiará nessas questões a serem abordadas após a exposição da nossa mesa convidada. Dito isso, portanto, e agradecendo a assistência do nosso público e a participação dessa nossa mesa, passo a palavra ao professor Luiz Motti para a sua exposição. Obrigado pela sua presença. Professor, por gentileza, a palavra é sua. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite. Achei ultra interessante que a Universidade Federal de Santa Catarina tomasse essa iniciativa. Quanto mais academias, universidades se envolverem com os direitos humanos, melhor será, porque a universidade é o local certo para a discussão sobre gênero, sexualidade, orientação sexual. Está ouvindo bem? Está vendo um eco, não?
Eu estou ouvindo bem, professor. Tá bem, eu continuarei. Portanto, a Ok. universidade é o local certo. E o perigo é quando as igrejas querem ser elas as que tenham a última palavra sobre comportamentos humanos, sobre sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero. Não é, as igrejas podem opinar, pode ter opinião o que quiserem, né? Tem igrejas que a nossa tradição abraâmica, não é, judaico-cristã, chegou a condenar à morte os homossexuais. As travestis eram condenadas à morte, né? Era uma abominação do Levítico. Mas e ainda há países, né? Uma dezena de países na África, no Oriente, sobretudo por influência da religião muçulmana, que ainda condenam a trabalhos forçados, à prisão ou até à morte os amantes do mesmo sexo. De modo que, parabéns à Universidade Federal de Santa Catarina, a Graziele, que está coordenando, que está animando esse debate, e fico feliz de estar com a psicóloga Marcela Esteves, que é vice-presidente do grupo Arco-Íris, do Rio de Janeiro, no qual estive várias vezes participando de debates, etc. Pois bem, é um assunto que tem muito a ver cura, violência, religião, na medida em que o amor entre pessoas do mesmo sexo, que foi chamado de sodomia durante toda a antiguidade, toda a Idade Média, até os tempos modernos, o Oscar Wilde, né, no século XIX, foi condenado por sodomia. Era na Inglaterra vitoriana, era o termo ainda usado. E no nosso Código Penal, até a República, o crime de sodomia era um dos mais graves. Era tão grave o amor entre pessoas do mesmo sexo quanto matar o rei ou trair a pátria. Quer dizer, os três crimes, né, mais graves: a sodomia, a traição nacional e o regicídio. Vejam que absurdo. Pois bem, então, primeiro, a homossexualidade, a palavra homossexual, homossexualismo, só surgiu em 1869, não é? Antes era pederastia, sodomia, terceiro sexo, como se chamava. Pois bem, primeiro foi considerada a homossexualidade como um pecado gravíssimo, o mais torpe, sujo e desonesto pecado. Segundo a legislação portuguesa seguida pelo Brasil, baseada na teologia, por causa da sodomia, Deus manda todos os castigos à terra, inundações, pestes. Vocês imaginem que, quando surgiu a AIDS, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, disse e repetiu que a AIDS era a peste gay, como era chamada, era castigo de Deus contra os homossexuais. Quando teve inundação lá de Nova Orleans, a mesma coisa, é por causa do carnaval gay que tem lá, que é muito famoso. Agora, o coronavírus, teve pastor que falou que era castigo de Deus contra os homossexuais, embora na China, não é? A homossexualidade é muito ainda na gaveta, quer dizer, então, castigou, Deus errou o alvo, não é? Não acertou o alvo certo, que devia ter mandado o coronavírus começar em São Francisco, e na Holanda, que são países onde a comunidade homossexual é muito mais presente. Portanto, primeiro, era considerada doença. Perdão, pecado. Crime era um comportamento de duplo foro, mixti fori, ou seja, tanto a igreja condenava através da Inquisição, caso depois já do cristianismo, quanto o rei tinha o poder de cortar a cabeça, afogar, queimar os homossexuais, cortar a língua das lésbicas, marcar na cara com ferro quente lésbica, não é? Ou sodomita, de modo que era pecado, crime, e depois, depois de Napoleão, quando o mundo começa a ser um pouco menos bárbaro, né? O Código Napoleônico libertou os judeus, né? Tornando-os cidadãos comuns, apesar do Hitler ter recuperado o mesmo antissemitismo. Então, por influência do Código Napoleônico, a homossexualidade deixou de ser considerado um crime. Ainda hoje há países que
a condenam, mas desde aquela época na Europa, nos países civilizados, a Inglaterra demorou, né? Porque Napoleão é no começo do século XIX, 1808, por aí, e enquanto que ainda Oscar Wilde, 1800 e quase final do século XIX, ainda foi condenado por sodomia. E, então, pecado, crime, doença. Passou a ser uma doença. Né? Do século XIX, a ciência se desenvolve com mais precisão, os laboratórios, os microscópios, e daí, querendo entender esse fenômeno, por que tem pessoas que são atraídas para o mesmo sexo, por que tem outras que querem se vestir do sexo oposto, né? Então, os cientistas, entre aspas, se debruçaram, né, sobre essa população, essa tribo, e começaram a investigar. E na época, na virada do século e no começo do século XX, aqui sumiu, no começo do século XX, a teoria que dominava é que o homossexual, no caso o gay, era um corpo de homem, mas com uma alma de mulher. Né? Essa era a teoria, que todo homossexual tinha uma mulher dentro de si. Não é verdade. Né? A maioria dos homossexuais não querem ser travestis ou transexuais. Gostam de outros homens, mas que estão satisfeitos. E os machos mais musculosos, os que começaram malhação e toda essa onda, né, do super macho, foram os gays norte-americanos. Depois é que as academias de musculação, etc., passaram a ser frequentadas por heterossexuais. Você me avisa quando estiver faltando 5 minutos, viu, Graziele, por favor? Aviso, professor. Tá indo bem? Tá indo bem. Tô falando muito depressa, Marcele? Não, tá ótimo. Tá bem. Olha, e que tudo que eu tô falando tá nesses livros aqui. Não tô inventando nada. Se eu estiver inventando alguma coisa, que caia um raio na minha cabeça para castigar a minha mentira. Como não vai cair, é sinal que é verdade. Pois bem. Então, os médicos, no começo do século, sobretudo, imaginaram que o problema que levava à homossexualidade, ao homossexualismo, como era chamado, era o problema das as glândulas, um problema hormonal. E daí começaram a investigar e dar hormônio de cavalo, né, feito com o esperma de cavalo. Na Rússia, chegaram a fazer transplantes de testículo de macaco nos homossexuais. Vocês imaginem, se hoje ainda um transplante é tão problemático, imagina isso em 1920, né? Era morte certa, morria e não resolvia nada, pelo contrário. Pois bem, daí chega o Freud e a psicanálise e os psicólogos acharam que não era um problema hormonal, era um problema psicológico, psiquiátrico. Influência da mãe, uma mãe muito dominante, um pai ausente, isso é que levava, né, ao complexo de Édipo, ao complexo de Elétra. Então, inventaram essa história de que era um problema a ser tratado psicologicamente. E, apesar do Freud ter escrito em 1933 uma famosa carta a uma mãe americana em que ele fala claramente, não é doença, não é perversão, não é? O homossexualismo é uma conduta normal. E muitos médicos, aliás, eles estavam preocupados em tirar os homossexuais da mão dos delegados, da polícia, da prisão. Queriam consertar, curar. Tinham uma boa intenção, porque tinham pena desses infelizes, né? Que, como dizia o Marcel Proust, né, o grande romancista francês, também dessa mesma época, do Freud, do Marx, enfim, da Belle Époque, ele dizia, essa raça maldita, né, ele era um homossexual enrustido, essa raça maldita que o sentimento mais divino, mais sublime da humanidade, que é o amor, é negado aos homossexuais, e eles não podem amar o seu objeto de desejo, que é o mesmo sexo. Então, a cura gay, não é? A cura da transexualidade, da bissexualidade, é uma violência, porque desde os anos 60, a Associação Brasileira de Psicologia e outras entidades do gênero, reunindo os cientistas mais competentes do mundo da época, concluíram que nada distinguia um homossexual, uma lésbica, um gay,
de um heterossexual. E o Kinsey, que é o grande sexólogo, em 1948, fez uma pesquisa mais completa, mais abrangente até então, e descobriu que 37% dos norte-americanos brancos e protestantes, ou seja, a elite, né, norte-americana, dos homens norte-americanos, 37% já tinham tido ao menos 2 orgasmos com o mesmo sexo. Isso foi um escândalo. Quer dizer, então, a presença da homossexualidade debaixo do pano, dentro da gaveta, no armário, era uma realidade de pessoas normais. Né? E como é possível ser doente, o homossexual, ser um desviado, um transtornado sexual, que produziu tantas celebridades que contribuíram tanto para a humanidade? Platão, Sócrates, Santos Dumont, o inventor do avião, o inventor do computador, Shakespeare, Botticelli, os maiores pintores, Michelangelo, né? Leonardo da Vinci, todos gays, todos... Como? 5 minutinhos. Tá bem. Todos jogavam água fora da bacia, né? Mas todo mundo ficou escandalizado, porque a história dessas sumidades, desses VIPs, foi escondida, foi heterossexualizada. As cartas de amor do Shakespeare para o seu amante foram falsificadas, como se fosse para uma namorada, para uma mulher. Pois bem, então, nos últimos anos, está mais do que comprovado que nada tanto pela psicologia, quanto pela própria medicina, pela biologia, pela genética, que nada distingue um gay, uma lésbica dos demais cidadãos, a não ser dos heterossexuais, a não ser que gays e lésbicas gostam do mesmo sexo, e heterossexuais gostam do sexo oposto, e os bissexuais gostam ambos os sexos. Segundo Kinsey, aproximadamente 60% da humanidade é constituída por heterossexuais, são dominantes, 30% bissexuais e 10% homossexuais. Travestis e transgêneros representam, estima-se, aproximadamente 0,05% da humanidade. É um grupo muito menor e que ainda está na classificação internacional de doenças como uma patologia, mas em vias de ser despatologizado. E no Brasil, essa campanha pela despatologização do homossexualismo foi iniciada por mim, como fundador do Grupo Gay da Bahia, isso já em 1980, há 40 anos passados. Nós fizemos um abaixo-assinado que teve 16 mil assinaturas, uma proeza, numa época que não havia fax, xerox, internet, nada disso. Personalidades importantes do meio político, artístico, associações científicas assinaram um documento que o homossexualismo deixasse de ser considerado como patologia. E, finalmente, em 1985, portanto, 5 anos antes da OMS, da Organização Mundial de Saúde, o Conselho Federal de Medicina teve a coragem, não é, de declarar que homossexualidade não deve ser mais considerada doença. Porém, psicólogos, sobretudo cristãos, insistiram, e daí faziam a cura gay. Havia vários grupos, um grupo chamado Êxodo, de ex-gays. Tudo falsidade, porque foi comprovado que todos eles continuavam homossexuais praticando o homoerotismo debaixo do pano. Daí, em 99, novamente, o Grupo Gay da Bahia escreveu para o Conselho Federal de Psicologia denunciando esse abuso das clínicas de cura gay com métodos violentos, com espancamento e tal. Vou concluir. E daí, em 1999, o Conselho Federal de Medicina, numa decisão de psicologia, numa decisão corajosa, declarou que fica proibido curar gay, porque só se cura o que é doença, e homossexualidade não é doença. Excelente, professor. Muito obrigada pela sua explanação. A gente vai deixar os debates para um momento posterior. Agora eu passo a palavra à psicóloga Marcele Esteves. Marcele, muito obrigada pela sua presença. A palavra é toda sua. Boa noite, Graziele. Boa noite, Luiz Motti. Eu já quero agradecer o convite da Universidade Federal de Santa Catarina. É um momento importante em que a gente
tem vivenciado a questão desse processo, né, de isolamento, de distanciamento social, esse processo da pandemia, tem feito com que repensássemos a maneira de estarmos no mundo. E é um debate importante hoje, né? Falar de cura, não cura, uma vez que ontem, dia 17 de maio, comemoramos o dia de luta, né? Dia Internacional de Luta contra a LGBTI-fobia. 30 anos, como o Motti falou, 30 anos em que, a partir da Organização Mundial de Saúde, não mais considerando homossexualidade como doença, e um ano só em que, agora em junho, né, iremos comemorar a transexualidade, que sai desse rol de doenças dentro da Organização Mundial de Saúde. E a gente tem vivido um momento que tem sido complicado para a população LGBT, né, uma vez que há, nesse momento de isolamento e de distanciamento social, um acirramento da violência, esse acirramento de violência familiar nesse período de isolamento. Ontem, dia da comemoração do 17 de maio, nós tivemos um caso de um homem trans que cometeu o suicídio. Então, ainda hoje, né, 2020, a gente vivencia esses processos de violência, principalmente nesse período agora, de violências psicológicas, que tem estado num momento de alta tensão para a população LGBT como um todo. O que eu gostaria de estar pontuando é de que maneira, né, a gente pode estar acolhendo a essa população. Um momento em que, cada vez mais, a gente tem presenciado casos como foi o caso de Curitiba, desse suicídio. Cada vez mais, a violência, a gente sabe que teve uma pesquisa, quer dizer, a ONU ela falou sobre isso já no mês passado, sobre esse aumento da violência, esse acirramento da violência dentro das famílias, uma vez que essa população tem que se submeter ao processo familiar. A gente tem visto a grande quantidade de LGBTs, inclusive idosos, que perdem o seu sustento por conta desse momento de pandemia e precisam voltar a morar com algum familiar, precisam se submeter a esse processo de violência. Primeiro, a violência de não conseguir se bancar, perdem a sua autonomia. E a segunda violência, precisar voltar ao seio de uma família que, de maneira cruel, discrimina. A gente lá no Arco-Íris, a gente, nesse período, abriu um processo de apoio e escuta emocional. E o que a gente tem presenciado? O agravamento da depressão, o agravamento dos suicídios, como a gente teve ontem, e isso ficou muito latente, um jovem que realmente não aguentou esse processo de violação da existência. Porque o que a gente tem vivenciado é exatamente isso. Uma vez em que jovens, idosos LGBTs precisam estar nesse núcleo familiar, esse núcleo que não aceita, esse núcleo que discrimina, esse núcleo que deveria ser o primeiro núcleo a acolher essas pessoas, o primeiro núcleo com que essas pessoas se sintam menosprezadas. E a gente vem falando
de uma violência que não é só a violência física, porque a gente sabe que a violência física ela também aumentou drasticamente nesse momento. Quando a gente fala de vamos curar ou não vamos curar, na verdade a gente precisa colocar o dedo na ferida e apontar diretamente para um outro fator, que é o que a gente tem presenciado atualmente na nossa sociedade. Uma sociedade que retrocedeu em relação aos direitos humanos de toda a população, mas principalmente com relação aos direitos humanos da população LGBT. Uma sociedade em que a representação máxima faz com que a nossa população LGBT entre num grau de vulnerabilidade maior. Então, o que a gente vai presenciando ao longo dos dias desse período de distanciamento e isolamento social são essas pessoas adentrando na angústia, na depressão, aumentando os processos de violência física, aumentando os processos de pauperização. Quando a gente fala de curar, a gente precisa dizer que o que tem que ser curado é o preconceito, o que tem que ser curado é a crueldade de uma sociedade doente como a nossa. Quando o Motti levanta a questão de, desde o início da humanidade, a homossexualidade ela sempre existiu. Na Grécia antiga, por exemplo, ela era fator, inclusive, de seletividade para os homens. Os homens viviam em grupos seletos de homossexuais. A gente precisa entender que há um corte na história com a entrada do cristianismo. E esse cristianismo vem para poder pegar os corpos e fazer desses corpos arma de prisão de cada ser humano. A gente, quando fala de população de travestis e transexuais, a gente tem uma sociedade que quer exatamente isso. Legislar e domar os corpos do outro. Então, a gente precisa ficar atento ao momento vigente. E isso vai impactar drasticamente nesse processo da violência. Outro fator importante e que a gente não pode esquecer é que, durante muito tempo, a nossa população viveu dentro dos armários e ainda hoje, em 2020, a gente tem aí uma longa estrada, Motti e outros que vieram antes e que abriram essa estrada para que hoje a gente possa ter jovens e outras pessoas falando do seu amor. A gente não pode esquecer que ainda em 2020 a gente tem uma população que não consegue simplesmente ser quem é. Ainda em 2020, depois de 30 anos da Organização Mundial de Saúde declarar que não há cura para aquilo que não é doença, depois do Conselho Federal de Psicologia dizer, olha só, não existe distúrbio, não existe questões psiquiátricas, nem neurológicas e nem psicológicas que devam ser tratados. A gente tem pessoas que ainda estão enclausuradas dentro dos seus armários porque não podem sair. Ao ousar ser quem elas são, elas sofrem, sim, o processo. Primeiro, um processo psicológico muito grande. Quando o Motti toca na questão das curas gays, a partir das clínicas de psicologia, né? E que fazia lobotomia, né? Abria o cérebro daqueles indivíduos, questões de desumanidade, a gente não pode esquecer, inclusive, que em alguns locais querem voltar com essa prática. Então, a gente não pode esquecer
do quanto a gente caminhou até aqui, mas o quanto a gente ainda sofre, principalmente os psicólogos mais progressistas, dentro de uma onda de dizer, olha só, a gente precisa tratar isso aqui é para tratar. A gente não trata a homossexualidade, isso precisa ficar muito nítido para todo mundo. O que a gente pode, na verdade, tratar é o sofrimento em que a sociedade impõe sobre os corpos e sobre a mente dessa pessoa. Porque o preconceito, ele sim, é digno de ser tratado. O sofrimento pelo qual essas pessoas passam é o sofrimento a partir da não aceitação, é o sofrimento a partir da rejeição, é o sofrimento a partir de um jovem que não pode dizer quem ele é, porque ao dizer quem ele é rechaçado pela família. Ao dizer quem ele é, ele pode simplesmente estar na rua de mão dada com o seu namorado e tomar com uma lâmpada na cabeça porque simplesmente alguém achou que ele é imoral. Então, esses são alguns pontos que a gente não pode perder de vista e que vai influenciar justamente no que a gente vai ter daqui para frente, porque a gente vai viver uma outra sociedade a partir desse processo de isolamento e distanciamento. As agressões que vivenciamos na internet. Então, todo esse processo influencia, sim, numa psique que pode se tornar fortalecida. E quando a gente não tem um apoio familiar, principalmente, a gente tem uma dificuldade de fazer com que essas pessoas se coloquem no mundo. Uma das pesquisas, falando um pouco desse período da pandemia, a gente teve uma pesquisa internacional que foi realizada com 3.500 gays, bissexuais e travestis por um aplicativo de relacionamento, e que dizia, né, segundo a Fundação Thomson Reuters, que isso saiu terça-feira, dia 12, 30% dos entrevistados responderam nessa pesquisa que se sentem inseguros de estarem vivenciando o processo de isolamento em suas famílias. Então, a gente vai presenciar que, cada vez mais, os seios familiares são um perigo para a população LGBT. Eu acho que esse seria um pouco do panorama que eu queria estar passando, e eu acredito que a partir do debate a gente pode abrir e falar sobre outras questões. Mas, nesse momento de isolamento, a psique de toda a população está realmente muito abalada. Mas a população LGBT ela está num processo de vulnerabilidade muito maior, principalmente quando a gente vai falar de travestis e transexuais, que grande parte desse público vivia enquanto profissionais do sexo e, nesse momento, não tem, inclusive, o que comer. Como já dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Você não consegue manter a sua mente, o seu psicológico minimamente bem quando você não tem o mínimo de comida. E aí a gente vai perceber também que essa população está fora de toda ou quase toda a política pública desse país. Aqui no Rio, o que a gente presenciou foi uma exclusão quase que total de travestis e transexuais dentro da proteção social. E aí, o que fazer nesse momento? Quando a gente vai falar de cura, a gente quer curar o quê? A gente quer curar uma sociedade que está doente. A gente precisa curar um preconceito irracional a partir do processo onde as sexualidades e o desejo sexual é natural. Então, esses são alguns pontos que eu queria levantar para a gente estar podendo
discutir um pouquinho e podendo, junto com o nosso público, estar dividindo essas questões. Excelente, Marcele. Obrigada pela sua exposição. Eu já tenho aqui algumas questões. Nós temos para o Mote 2 questões, para Marcele uma, para mim uma e para todos também uma. Eu vou aproveitar o meu momento de mediação para responder a pergunta que foi direcionada a mim, que é do Gen. Pergunta: em tempo de Covid, vemos as agressões crescendo de várias formas e os números vêm se multiplicando. O que você diria e de que forma legal pode se denunciar esse tipo de violência? Eu sou professora de Direito, mas eu não me restringo à questão do sistema normativo. Na verdade, a gente fala na nossa área que eu não reproduzo, né, o sistema normativo, que significaria eu simplesmente ficar repetindo artigos, né, e o que deveria ser, mas na minha pesquisa e nos meus estudos, o que eu faço é analisar a estrutura jurídica de uma forma crítica. Então, se eu ficasse, me reduzisse, na verdade, a questão dogmática, essas questões, essas violências, elas deveriam, né, ser denunciadas à polícia, né, inicialmente, e algumas, eventualmente, caberia aí a indenização por danos materiais ou por danos morais. A grande questão é, né, quem são esses corpos que estão sofrendo essas violências? A gente já está vendo, a partir do levantamento, do mapeamento que nós estamos fazendo no nosso núcleo de pesquisa, que faz a articulação entre direito e feminismos, que houve um aumento, né, como visto nos noticiários, da violência contra as mulheres cis heteronormativas, né, que é o que vem sempre mais à mídia por conta de um discurso hegemônico, mas a gente vê também que essas mesmas mulheres e o serviço de combate à violência contra elas não foi um serviço considerado essencial aqui no Brasil. Então, há muitas articulações estatais e jurídicas que estão funcionando de forma remota. Então, possivelmente, um serviço que já não era eficaz ou totalmente eficaz, porque toda a implantação da Lei Maria da Penha a gente não verificou ainda, agora ele está muito mais escasso. Se, por exemplo, a gente verifica nesse momento um caso de transfobia, que pela criminalização da LGBTfobia a gente reconhece como crime, a gente vai ter que, a gente se depara, digamos, com um instrumental estatal que muitas vezes não entende o que são pessoas trans, assim como não entende o que é racismo. A gente tem alguns levantamentos, algumas pesquisas já realizadas, que a gente, por exemplo, fala de filtragem racial, em que as pessoas não compreendem, as pessoas que estão manejando o aparelhamento público, como magistrados e todos os atores judiciais e policiais, que não compreendem o que é racismo. Então, dependendo de qual violência for, a resposta estatal para essa denúncia vai ser diferente. Então, a gente tem pelo direito que a gente vai ter uma estrutura que vai dar um respaldo para essa violência. Agora, materialmente, como isso é feito faticamente, aí cada corpo, a partir desse marcador social que seria, né, o de destaque numa determinada situação, é o que falaria como o Estado iria se colocar. Bom, eu vou agora... Tem duas perguntas, né, na verdade 3 agora para o Luiz Mote. Uma surgiu novamente, essa pergunta para o Luiz Mote, que é a terceira, também é para a Marcele. Eu vou começar por ela é feita pela Olga, e ela pergunta para o Mote e para a Marcele: em sua percepção, no atual cenário político brasileiro, a LGBTfobia aumentou ou diminuiu? Resposta de quantos minutos, Graziele? Bom, eu vou deixar em aberto, a gente vai respeitar o teto de 1 hora do evento. Dependendo, né, a gente pode continuar um pouquinho mais. Mas eu acredito que 5 minutos para cada um. 2 minutos? Ótimo. Tá bom. 2 com prorrogação até 5. Marcele, okay. Eu adorei a sua fala. Eu não lhe conhecia. Eu lhe achei muito articulada, inteligente,
culta, não estou puxando o saco, não, liberalando. Né? E as nossas duas comunicações foram extremamente complementares uma da outra. Eu fiz a parte mais histórica e você tratou da atualidade, do sofrimento desses gays, lésbicas e travestis, obrigados a conviver, a ficar confinado muitas vezes com suas famílias, sem poder trabalhar, e a discriminação, o bullying familiar deve estar insuportável. Muito obrigado por você ter informações tão atualizadas que eu não tinha. Eu agradeço. Bom, essa pergunta da Olga, não é, se no cenário político brasileiro a LGBTfobia aumentou. Olha, Olga, o Brasil é um país de paradoxos, de contradições, né? Ao mesmo tempo que cada vez mais nós temos direitos garantidos legalmente, não é? As conquistas no TJ, no Supremo Tribunal Federal, conquistas importantes, o nome social dos travestis, o casamento gay, a proibição da cura gay, a equiparação da homofobia ao racismo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o campeão mundial de assassinatos de LGBT. É o país onde mais se mata, mais homicídios e mais suicídios. 329 mortes violentas no ano passado. 420 em 2018. Agora, então, aí, como é possível, num governo tão abertamente homofóbico, transfóbico, não é, que o próprio Bolsonaro, o presidente, falou: prefiro um filho morto do que gay, não é? Ter diminuído em 22%, de 420, diminuiu as mortes para 329. As travestis, através da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, chegou a essa mesma conclusão. Foram assassinadas menos travestis. Como explicar essa contradição? Não é? Se durante a campanha houve muitas denúncias de que muitos gays foram ameaçados, foram espancados, as mortes diminuíram, mas a violência não é? Os suicídios não diminuíram tanto assim. E como se explicar essa diminuição? A nossa comunidade está com medo. Não é exagero dizer que certamente muitos voltaram para o armário, né? Alguns evitando situações de risco, evitando transar com desconhecidos, levar 2 ou mais pessoas para dentro de casa, tal, por causa dessas ameaças do Bolsonaro, dos filhos dele que falaram mal. O Bolsonaro já se referiu a mim mais de uma vez, dizendo: como é que se pode acreditar nas estatísticas do Grupo Gay da Bahia, não é, se o Luiz Motti é gay? Certamente está puxando fogo para sua sardinha. Não imagina falar de fogo para quem era queimado na fogueira, não é uma imagem muito boa, não. Isso nos lembra um triste período. Pois bem, de modo que, estatisticamente, o ano passado, houve menos assassinatos, mas o clima de terror, né, o clima de autocensura, com certeza aumentou. Eu queria complementar, né, Motti, obrigada pelas suas palavras e pelo elogio. Eu queria complementar no seguinte: o que a gente tem atualmente é um registro menor dessas violências. E esse registro menor, a gente pode fazer várias pontuações. A primeira é o medo. O medo foi instalado. As pessoas saem nas ruas extremamente amedrontadas. Na medida que você tem uma liderança política e que diz que tem que matar mesmo, isso é falta de porrada, as pessoas ficaram extremamente amedrontadas. No segundo momento, é a questão dos registros. De que maneira esses registros começaram a ser feitos? A gente sabe que houve um processo de retrocesso com relação a vários direitos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma política chamada o Rio, era chamado, né, Rio Sem Homofobia, e agora se chama o programa Rio Sem LGBTfobia,
que foi um programa pioneiro no Brasil, pautando um programa que pautava política pública de fato, né, para a população LGBT, recebeu 5 prêmios internacionais pela execução de políticas públicas, onde a população ela era atendida juridicamente, com psicólogos, com assistentes sociais, e sofreu um processo de sucateamento, em que hoje, aqui no Rio, há 2 anos, vem constantemente dentro desse processo de sucateamento, que tivemos que fazer, inclusive, um barulho para que não fosse fechado o programa. Então, a gente tem que entender de que maneira essa política atual, né, esse momento político atual, ele foi se desenhando. Ok, não vou. Esse senhor líder, né, da nação, escolhido legitimamente por uma parte da população, ele não tem, ele fala abertamente, ele destila o ódio abertamente. E a gente sabe que existem seguidores dessa criatura. A gente soube, inclusive, acho que foi há 2 dias, acho que foi sexta-feira que ele falou, em que as pessoas começaram a bater panela e os apartamentos foram alvejados. Ou seja, as pessoas começam a ter um medo de se expor. Temos pessoas, sim, que estão voltando para os armários com medo de morrer. Então, que o momento que a gente vive, a gente pode ter menos números registrados, mas o terror, a violência e o destilamento do ódio, eles continuam. E isso, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem um número grande ainda de travestis e transexuais fora das escolas. A gente teve o plano de educação, né, os planos nacionais de educação sendo retirados a discussão de identidade de gênero e de gênero. Um país em que não se discute gênero é o resultado que a gente tem hoje. A gente já está pagando esse preço com o número de mortes de mulheres aumentando. A gente pode ter tido um número de mulheres brancas, esse número aumentou. Mas aí, quando a gente interseccionaliza essa questão, a gente vai ter o preço que a gente está pagando. O número de mulheres negras aumentou o processo da violência doméstica. Consequentemente, a gente tem números altíssimos de violência contra travestis e transexuais. A gente tem tido números altíssimos dos estupros corretivos que as lésbicas estão vivenciando. E quando a gente adentra a questão dos territórios, por exemplo, alguns espaços como as favelas, esse número ele pode estar muito maior, só que ele não é denunciado, até porque as pessoas nem saem de lá. Então, essas são algumas questões que a gente precisa olhar com o olho mais diretivo. E é um momento realmente em que a gente está perdendo tudo, a gente já perdeu um monte de coisas. Né? Basta a gente olhar quem é o público que esse governo tem como prioridade. E aí é só a gente olhar para o anúncio do Faça o Enem. Estude da maneira que você quiser estudar, mas estude. É só a gente visualizar esse anúncio que a gente vai saber quem é o público e quem é a prioridade desse governo. Marcele, eu vou aproveitar a sua fala sobre essa discussão de gênero. Uma outra pergunta para você se refere a isso. Como discutir gênero nas escolas do Rio de Janeiro? Olha, eu ri porque
Eu estou no Arco-Íris, esse ano vão fazer exatos 12 anos. E quando eu entrei lá, eu entrei para coordenar um projeto que trabalhava saúde e educação de jovens lésbicas e gays. E a gente fazia uma inserção direta nas escolas municipais e estaduais. Nós íamos às escolas e a gente fazia um trabalho com os alunos e com os professores. Hoje, a gente não consegue falar nem com os diretores das escolas. O que a gente vai ter é uma política de mordaça, sim, instalada não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, uma política da mordaça do professor. E a gente tem, sim, a gente recebe e-mails, eu recebo direct, eu recebo mensagens pelo WhatsApp de professores com medo de falar sobre gênero. Eu não estou falando nem de identidade de gênero, mas simplesmente a palavra gênero causou uma cisão na educação da sociedade brasileira. E como que a gente faz isso hoje? Quais os conselhos que eu dou aos professores? Usem os subterfúgios que a gente tem. Usem dos textos que já existem, usem dos filmes que já existem e que podem ser tratada a questão de gênero e identidade a partir dos programas que já existem. Então, dessa maneira, eu sei perfeitamente o quanto vocês devem sofrem por conta dessa pressão. Nós tivemos alguns professores que sofreram pressões dos pais, porque a gente não pode esquecer que a gente tem aí uma camada de pais neopentecostais, radicais, que ficam ali nas escolas tentando a todo momento enquadrar esses professores. Mas eu sempre digo, quem está na chuva é para se molhar. E não dá para a gente recuar no momento em que a gente precisa falar. Então, o que eu digo levem livros que já estão nas estantes, que já estão nas bibliotecas. Levem texto, não precisa ser o texto de vocês, levem texto de outros. E vamos discutir. Então, passem em documentários, passem em filmes. Essas são questões que são delicadas, sim, e que cada vez mais a gente tem visto a não discussão das identidades, eu não vou falar nem da questão das sexualidades, porque discutir sexualidade hoje na escola é ser acusado de estar levando a homossexualidade ou estar levando aquele menino e aquela menina a fazer sexo antes da hora, quando, na verdade, com 14, 15 anos, os hormônios estão à flor da pele. E aí a gente vai ter também um outro contexto, que é o aumento o aumento da maternidade na adolescência. Mas isso a nossa política não quer discutir. Uma ministra que diz que menino veste azul e menina veste rosa, a gente também já tem qual é o direcionamento para essa adolescente e para esse adolescente. Mas eu sempre digo, a gente, enquanto professor, e eu posso falar porque minha primeira formação é magistério, a gente sempre dá uma volta nisso, a gente usa os malabarismos que a gente tem e vai dando as cambalhotas como um bom palhaço, como um bom trapezista, e que a gente faz dessa sala de aula um grande circo, mas a gente consegue passar as nossas informações. Muito bonita, por final, viu? Poética. Linda, né? Sim. É danada você. Mote, uma outra pergunta, ela foi suprida em resposta pela sua faladora, que fazia um questionamento dos números de violência em 2019, né?
Então, eu vou para uma outra pergunta. O Gen pergunta, Motti, o que você acha dos movimentos sociais no Brasil? E como seria o ideal a você desses movimentos? Uma pergunta muito genérica, quase que eu diria metafísica, né? O que eu penso dos movimentos e como seria ideal. Vivemos outro formato, não é? Por exemplo, quando eu fundei o GGB em 80, não é? Nós tínhamos reuniões quarta, sexta e domingo. Reuniões que congregavam 50, 100 pessoas. Porque não havia novela, não havia internet, não havia distribuição, e logo quando surgiu a AIDS, distribuição pública de preservativos, e os nossos... Eu participei de reuniões do Arco-Íris, de outros grupos, com dezenas e dezenas de pessoas. Hoje, para fazer uma reunião que tenha 20 pessoas, é uma dificuldade. É ou não é, Marcelo? Que as pessoas Sim. não querem mais participar de reunião. É outra dinâmica, né? outra estratégia de participação. Né? A internet facilitou essas lives, etc. Né? De modo que eu acho que grupos sociais, ONGs, né? Eu sou contemporâneo da invenção do termo ONG. Isso foi importado dos Estados Unidos. Não existia organização não governamental, não é? Existia a organização da sociedade civil, etc., mas foi uma importação. Quem introduziu esse conceito no Brasil, que eu me lembre, foi a ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Né? Pois bem, hoje em dia, não é? E para sempre, qualquer grupo, seja político, seja da sociedade civil, seja de minorias, não é? Tem que ter cada vez mais pessoas profissionais da área que entendam dos assuntos que estão defendendo, né? Teve ONGs no Brasil, gays ou travestis, que infelizmente havia lideranças que não tinham capacidade de dar uma entrevista, por exemplo. Então, ou que não incapazes de escrever um ofício, né, de dialogar, interlocutar com o governo. É fundamental que haja uma capacitação e várias ONGs, entre elas a Aliança LGBT, né, o Tony Reis, foi o fundador da BGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis. Fez vários cursos de capacitação. O GGB, através do projeto Somos, capacitamos várias ONGs do interior, demos capacitação para organizar paradas. Existem paradas em dezenas de municípios, de pequenos municípios da Bahia, do Nordeste, do Brasil inteiro. Então, a profissionalização é fundamental, não é? Cada vez mais está difícil encontrar financiamento. Houve épocas que a gente, né, o Arco-Íris, o GGB, o Grupo Dignidade, o Grupo Dialoguei de Sergipe, o Asa Branca do Ceará, de Fortaleza, tínhamos 4, 5, muitos projetos nacionais e financiados por associações internacionais. Hoje, desde Dilma Rousseff e ainda Lula, houve financiamento do Ministério. O Ministério da Saúde financiou centenas de paradas, porque entendia, na época do Lula, né, apesar de ter vários equívocos, Lula poderia perfeitamente, e Dilma teria, sobretudo Lula, aprovado alguma lei federal a favor da população LGBT. A criminalização da homofobia, por exemplo, tinha maioria na Câmara, não fez. Né? Mas, apesar disso, havia financiamentos para as paradas, porque o Ministério da Saúde percebeu que as paradas eram um espaço fundamental para a prevenção das DSTs, etc. De modo que eu acho que hoje em dia, não é, o movimento que já teve o movimento LGBT que já teve muito mais ONGs diminuiu, muitas ONGs deixaram de funcionar, acabaram por falta de financiamento, né? Mas é uma nova dinâmica. Eu acho que o movimento, enquanto houver homofobia, vai haver LGBTs afirmativos. Eu sou contra essa história de sexualidades nômades, essas metamorfoses ambulantes.
essas geleias reais. Não, eu sou gay, eu não sou LGBT, eu não sou G, eu sou gay, eu sou homossexual, tenho orgulho da minha identidade, da minha orientação sexual, e vou continuar lutando, né, enquanto houver homofobia. E o depoimento que eu dou, depois de 40 anos de luta, né, para mim a homossexualidade foi uma graça. Foi uma bênção, como dizia o Jean Genet, esse escritor francês, mas eu digo, para mim foi uma graça. Eu me tornei mais gracioso, né, assim, com um brinquinho. Eu sou um dos primeiros homens a furar a orelha no Brasil, que foi um escândalo nos anos 70, pois bem. E estimulo a mais e mais gays e lésbicas que saiam do armário e lutem pelos nossos direitos de igualdade. Direitos iguais, nem menos, nem mais. Excelente, professor. A gente vai se estender para a gente conseguir responder mais 2 perguntas. A outra pergunta é para a Marcele, é do GEM também, e ele questiona o seguinte: o suicídio é uma coisa velada que nos leva todo dia pessoas que não conseguiram ficar. Não levantando um motivo e nem julgando, mas de que forma poderia se evitar esse número tão alto e dolorido? Outra pergunta complexa. Como evitar a questão do suicídio? Assim, a gente sabe que o suicídio, quem chega até o suicídio é uma linha muito tênue. Quando a pessoa ela está em processo de autoconhecimento, em tratamento, porque em alguns casos é necessário você ter uma dobradinha entre psicólogo e psiquiatra, há essa dobradinha, e então é muito mais fácil quando a gente tem as pessoas já em tratamento. E ela vai dar um sinal, você sabe, né? Você vai conhecer esse indivíduo que vai dar esse sinal. Quando a pessoa não está, por exemplo, nesse período que a gente está vivenciando, e aí a gente tem visto essa curva aumentar drasticamente, em algum momento essa pessoa, ela deu algum sinal. A questão é que a gente não presta atenção nos sinais. Às vezes o indivíduo fala, eu não quero mais viver, e a gente toma esse não quero mais viver único e exclusivamente só como uma metáfora. E não é uma metáfora muitas vezes. E a outra, a gente ouvir, né? Nós, enquanto seres humanos, não estamos parando para ouvir o outro. Talvez agora a gente tenha entrado no processo de melhorar a nossa escuta. Mas a gente estava vivendo num ritmo aceleradíssimo, com milhões de informações ao mesmo tempo, e com muito pouco tempo para conversar, com muito pouco tempo para parar, olhar no olho do outro e dizer, como é que você está? Você está bem? Porque a gente faz essa pergunta, tá tudo bem com você? E começa a falar em cima. Então, é um processo também de recuarmos um pouco e olhar para o outro. E é um processo que a gente tem vivenciado, né, o processo da solidariedade. Sai um pouquinho, larga um pouco o teu umbigo. Olha com mais empatia para aquele. Às vezes a pessoa está muito trancada dentro do quarto, só quer dormir. Isso só quer dormir o tempo inteiro, e aí a gente fala, ele está dormindo porque ficou a noite toda acordado. Será que ficou a noite toda acordado? Por que ficou a noite toda acordado? A gente não para perguntar ao outro o que ele sente. E outra coisa, a gente tem uma peste, eu acho, a gente tem uma peste aqui no Brasil de não falar sobre os nossos sentimentos. Porque a gente acha que se a gente falar, eu estou com medo de ficar sozinho, eu estou eu estou triste porque eu briguei com fulano. Isso é classificado aqui no Brasil como fragilidade,
Ai, você é frágil. Se estimula aqui no Brasil uma fortaleza que não existe. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. E as pessoas não estão acostumadas a trabalhar com a sua vulnerabilidade. Não estão acostumadas a lidar com a sua fragilidade porque acham que só tem que ser forte. Não tem que ser forte. Tá tudo bem você não ser forte. Tá tudo bem você ser vulnerável. Isso é importante. As pessoas que se suicidam, em algum momento, elas deram algum sinal. Só que ninguém percebeu esse sinal. Só que ninguém parou para ouvir. Então, eu tenho falado muito isso nos atendimentos que eu tenho feito, né, e tenho orientado o grupo de psicólogos que está comigo nesse processo de apoio e escuta emocional que a gente abriu lá no Grupo Arco-Íris. A gente tem feito isso virtualmente. Gente, simplesmente pare, pergunte o nome da pessoa, olhe no olho e diga: o que você tem? E deixa, porque a pessoa vai falar. Então, a gente precisa nos tornar mais humanos, mais empáticos. Está faltando um pouquinho de humanidade para a gente. A gente precisa botar o nosso pé mais no freio. A gente não tem freado. A gente continua no processo alucinado de ter que fazer. A gente tem no processo do ter, e tem esquecido muito do ser. Então, acho que esses são alguns detalhes que a gente poderia estar diminuindo esse processo. E não deixando, óbvio, de dizer que, em algum momento, há necessidade, sim, das pessoas terem uma consulta com o psiquiatra, né? Terem a dobradinha psiquiatra e psicólogo. Né? A depressão ela é uma doença. A depressão ela pode, sim, levar ao suicídio. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. Acho que é um pouquinho isso. Obrigada, Marcele. Agora a gente vai para a última pergunta. A última pergunta é para todos. Ela foi proposta pelo Bruno e diz o seguinte: o que acham das pesquisas das áreas médico-biológicas que tentam associar homossexualidade com genes, hormônios e estruturas neurológicas em um sentido de reconhecimentos das diversidades biológicas? Bom, das nossas pesquisas, eu vou pedir licença antes de falar, né, por direcionado também para mim. A gente trabalha com uma autora chamada Donna Haraway, e a Donna Haraway vai dizer para nós que o conhecimento é todo situado, né? E a gente vai entender junto com ela que, por exemplo, o racismo, ele vai ter uma fundamentação biológica a partir de interesses políticos do próprio Estado. Então, não tem como a gente dissociar as questões biológicas de categorização, de classificação da vida, se a gente não olhar para quem é o pesquisador, para quem é a pesquisadora, para quem são os sujeitos que estão fazendo essas categorizações, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma autora chamada Anne Faust Sterling, que ela vai, a partir de estudos biológicos, fazer uma identificação de 5 possibilidades de sexo e gênero, quebrando, né, essa dicotomia, esse binômio que a gente tem. Então, há muitos estudos que atualmente vêm questionando, né, exatamente esse binômio e essa correspondência dual que a gente tem hoje. Então, é a partir disso que a gente se cedia. Mas isso a partir das nossas pesquisas. Eu vou passar ao professor Luiz Motti, por gentileza. O senhor iria iniciar sua fala? Pois não. Boa essas informações que você passou, essa bibliografia. Há mais de 70 teorias que tentam explicar a homossexualidade e outras tantas para a transexualidade. A maioria delas com amostras insuficientes ou com conclusões precipitadas, não é? Umas apelando mais para o lado genético, biológico, outras para psique, outras para mística, não é? E
a cura da homossexualidade também foi algo de muitas tentativas, né, de experimentos, né? O Tony Hayes, que eu considero atualmente o gay com mais projeção, com mais penetração no governo, nas esferas de decisão. O Tony Hayes, quando era menino, a mãe obrigou a tomar um copo de colostro de égua. Colostro é o leite, o primeiro leite das fêmeas, das mamíferas, que é misturado com sangue, com água, uma coisa horrorosa, fortíssima, porque mistura leite e alguns hormônios, porque acreditava-se que curava a homossexualidade, né? Os tratamentos, as terapias, né, como muito bem a Marcela lembrou, como é que chamava? A lobotomia, né? A irmã do Kennedy, do presidente John Kennedy, do Ted Kennedy, foi submetida a uma lobotomia porque tinha algum desvio comportamental na sua infância ou pré-adolescência. Pois bem, eu acho que todas as pesquisas são bem-vindas, desde que sigam o prontuário ético, né, as regras de ética das suas respectivas associações acadêmicas, né, que haja consentimento, né, que os resultados sejam divulgados para os informantes, porque é muito comum também as pessoas pesquisarem, explorarem, etc., e os informantes travestis, lésbicas, gays, nunca ficaram sabendo, né, dessas teses, desses artigos, etc. Que haja um retorno, né? E eu vejo com bons olhos as pesquisas na genética, porque se descobre, não é, que, por exemplo, a raça negra está mais predisposta a algumas doenças, como a anemia falciforme, como outras doenças, não é? Ou que a raça amarela ou que a raça branca tem certas fraquezas, certas debilidades que a predispõem a certas enfermidades, né? E por que não descobrir que há um componente no DNA genético, não é? Que possa predispor, mas não determinar? Eu acho que as pesquisas biológicas vão dizer que há uma predisposição, mas que as experiências favoráveis ou desfavoráveis durante a infância, adolescência, etc., é que vão levar alguns a desenvolverem índices diferentes, né, de homossexualidade ou de travestilidade. De modo que eu não tenho medo da genética, né? Eu acho que ela não é determinante, mas ela pode ser inclusive, se descobrir que realmente há um gene gay, isso vai para os crentes, para os que acreditam em Deus, né, e na Bíblia, vai ser puxar de um tapete, porque faz parte dos planos de Deus a existência de homossexuais, já que é um dado da natureza. E como dizia o Schopenhauer, não é? Esse filósofo ultra interessante alemão do século XIX, pela sua persistência e indestrutibilidade e pela sua universalidade, existe em todos os lugares a homossexualidade, e tão forte em mais de 300 espécies animais, inclusive, isso prova que a homossexualidade é natural, faz parte da natureza. Obrigada, professor. Marcele? Bom, eu penso sempre que a questão biológica, em algum momento, a questão biológica e a questão genética, em algum momento essa é uma pergunta que sempre aparece, né? E é uma necessidade sempre muito grande de tentar categorizar a homossexualidade, né? Há sempre um direcionamento no sentido de, não, a gente precisa descobrir que não é essa normalidade em que eles pregam, não é. Isso aí é fruto de uma mutação genética e a gente vai conseguir, através dessa mutação genética, exterminar com esse pedaço da população. Acho que muito mais do que as pesquisas genéticas, né, e biológicas para descobrir o gene da homossexualidade ou o gene
da travestilidade, as pesquisas deveriam ir de encontro a outras questões mais importantes do que categorizar. Eu acho que precisa, na verdade, aceitar que não existe só homem e mulher, que não existe só o processo da heterossexualidade, gente. Aceita isso, está no mundo, não tem só amarelo, o verde, o amarelo com o azul dá verde, o vermelho com o amarelo juntou da outra coisa. A gente tem uma necessidade de colocar em caixinhas, sabe? O ser humano a gente é muito maior do que simplesmente o processo biológico ou genético. A gente é muito maior, como eu sempre falo, né? O processo da sexualidade, o processo do erotismo. Você tem quase mais de 400 zonas erógenas no seu corpo e a gente só conhece papai e mamãe. Então, são questões muito sutis e são perguntas também muito sutis dentro desse processo. A sexualidade humana ela é muito maior do que a gente conhece. Como as zonas erógenas, como o processo das orientações e das identidades. Eu acho que esse é um ponto que já deveria ter batido o martelo, sabe? Mas o tempo todo volta-se nessas questões, até porque precisa dizer que, olha, tá vendo? Você não é normal, precisa ser tratado. Peraí, seu gene é um gene da mutação. Tá vendo? Você é anormal. Eu acho que é isso. E trabalhar cada vez mais no processo da normalidade. É isso e acabou. E eu acredito que daqui para frente vão ter outras questões, vão aparecer outras possibilidades. É a possibilidade do ser, é a possibilidade das pessoas serem quem mas a todo tempo, fruto de uma educação, fruto de um processo de regulação dos corpos, fruto do processo de regulação da sexualidade, da repreensão ao prazer, porque isso vem muito também desse olhar. Vamos repreender o prazer. As pessoas não podem ter prazer. Quem disse que só tem que ter prazer com o sexo oposto? Aonde que está escrito isso? Quem foi que disse isso? Aonde? Que lei? Existe uma lei para isso? Existe dentro de um padrão específico, de uma religiosidade, de algumas pessoas que seguem aquilo, mas isso não pode ser e nem pode valer para toda uma humanidade. Acho que essas são questões muito mais importantes, respeitar as diferenças e ponto. Esse é um pouquinho o meu recado. Perfeito, gente. A gente se encaminha agora para o final. Eu queria só deixar aqui um comentário, um agradecimento, na verdade, da professora Francis, que é secretária e pró-reitora da SAAD, que é a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade da UFSC. Ela agradece a nós todos, a mim, a Marcele, o Motti, em nome da UFSC e da SAAD, pela disponibilidade, por terem nos brindado com essa maravilhosa live. Eu, particularmente, agradeço essa troca que nós tivemos nessa 1 hora e pouco, agradeço a disponibilidade e a presença do Motti, da Marcele, e vocês querem ter uma palavra final para nós encerrarmos esse evento? Um segundo, eu achei ótima, essa é a terceira live que eu participo hoje, eu estou morta de cansaço, na verdade. Eu, uma anciã, terceira idade, um velho, pois bem. E eu queria que a Marcele dissesse quais são essas 400 áreas erógenas, porque eu conheço uma meia dúzia. Você me diga no Google onde eu encontro essa referência. Ótimo, Graziele, foi ótimo. E obrigado ao rapaz que sistematizou os comentários. Foi o par. Obrigada, professor. Marcele?
Eu queria agradecer, e Mote, nossa, tem muita coisa, Mote, tem muita coisa. Olha, na orelha, então, a gente tem vários. Explora. É aquela coisa, eu sempre falo, a gente explora o corpo, brinca de explorar o corpo. E eu agradeço demais o convite. Eu queria terminar com alguns versos. É assim: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou, com versos que o Rio apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retido pisado atrás dos heróis, emoldurados, mulheres, caboclos, mulatos, LGBTs que não estão nos retratos. É um pouco disso, gente. A gente precisa, sim, renovar a nossa história e sim, é na luta que a gente se encontra. É sim, é na solidariedade, porque eu acredito que é na solidariedade dos movimentos sociais e das comunidades que a gente sai dessa, porque isso vai passar, mas o que a gente construiu nesse período de solidariedade e de empatia, isso vai ficar realmente em cada um de nós. Muito obrigada, um beijo enorme na alma de cada um, e eu amei. Amei também, obrigada, Marcele. Obrigada, Mote. Um beijo a vocês que acompanham a gente até agora e até uma próxima. Tchau!